Boa noite, muito obrigado. Quando eu vi o programa do Fórum do AVC e vi para falar de custo como a última palestra, eu falei, cara, vai ser um desafio isso, porque falar de números agora, todo mundo já cansado, mas eu estou muito feliz de estar nessa última posição de palestra, porque aí eu convido vocês não para analisar os números que eu vou mostrar, mas fazer uma reflexão do que nós entendemos por custo. Esta discussão é super pertinente de impacto orçamentário, como é que eu vou pagar por uma nova medicação, um novo anticoagulante, como é que eu vou pagar por uma reabilitação mais efetiva, como eu vou ter as melhores drogas para controle da hipertensão. Tudo isso custa dinheiro, custa recurso. E eu vou mostrar para vocês que muitas vezes nós temos a visão, mesmo como profissional da saúde, uma visão míope, pensando no recurso disponível no sistema de saúde. O recurso disponível no sistema de saúde privado, no SUS, e eu vou demonstrar para vocês alguns dados interessantes que e eu vim aprendendo muito mesmo com meus colegas, com a Juliana Stefanelli e o Henrique Diegori, que meu agradecimento a eles por tudo que eu venho aprendendo, e eu vou demonstrar esses dados para vocês. Imaginem que nós temos, nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, uma situação ideal para tratar o AVC na sua fase aguda. Unidade AVC, trombólise, trombectomia, todas elas são altamente custo-efetivas, altamente eficientes em melhorar o desfecho do paciente, são protocolares, conduta nível 1A, ninguém tem dúvida que eu tenho que ter isso aqui para manejar a fase aguda do AVC. Então, nós, como sistema de saúde, agora temos ferramentas super legais para manejar o AVC. Estamos todos felizes dentro do nosso hospital, tratando os pacientes, achando que estamos fazendo grande coisa pela população, e quando eu olho os dados populacionais, a doença cerebrovascular não mudou em nada a sua incidência, quer dizer, vem piorando a incidência, vem piorando a mortalidade e piorando o número de incapacitados que a gente tem na nossa comunidade. Será que a nossa visão míope, por exemplo, hospitalocêntrica, nossa visão míope de custo, de quanto o sistema tem para gastar com cada paciente, não está focado na doença e esquecendo que a nossa função como profissional de saúde primordial não é tratar a doença, e sim manter a saúde? Hoje nós vemos vários exemplos de como manter a saúde aqui e não ter a doença. E é aí que o custo tem que ser entendido de uma maneira muito mais ampla do que só o orçamento que eu tenho disponível para essa medicação, para essa intervenção. E é esse convite que eu vou fazer para vocês, porque esses dados são inéditos que eu vou mostrar para vocês e nos abrem uma nova perspectiva de entendimento sobre o impacto da doença cerebrovascular. Infelizmente, no Brasil, a situação é muito ruim, né? O AVC e o IAM são as principais causas de mortalidade. 2021, 2022, o AVC volta a ser a principal causa de mortalidade, passou de novo do infarto agudo do miocárdio. E, do outro lado, os custos do sistema de saúde vêm aumentando progressivamente no Brasil. Gastamos mais dinheiro e as doenças crônicas, que são preveníveis, a gente não consegue manejar e continuam matando muitas pessoas. E no AVC, um parêntese, a mortalidade é um indicador ruim, porque o maior impacto e o maior sofrimento da doença estão na incapacidade, provavelmente muito mais do que na mortalidade, na perda de qualidade de vida. E aí a pergunta que eu faço, como atender a necessidade das pessoas que tiveram AVC, ou que estão em risco de ter um AVC, durante todo o ciclo de cuidado, gerando, obviamente, melhoria da saúde da população e que cabe no nosso bolso, porque alguém vai ter que pagar por isso. E aí começa a nossa jornada de entendimento e estudo do custo do AVC, lá em 2017, com a enfermeira Juliana Stefanelli, especialista em custo, fazendo um estudo hercúleo, de microcusteio de todo o atendimento do paciente com AVC, e a gente vem aprendendo desde então e incrementalmente tendo uma visão mais ampla desse problema. Aqui eu quero 2 conceitos que vocês guardem. Custos diretos são os custos que a gente usa para tratar o paciente. Então, medicamento, intervenção, cirurgia, internação, o pré-hospitalar, tudo isso são custos diretos para manejar aquela situação, e os custos indiretos são os cuidados formais, informais, despesas com, por exemplo, uma internação numa casa de cuidado, ou até mesmo, e principalmente, a perda da produtividade. O Henrique, que é nosso gênio, usou um modelo de Markov, que é um modelo matemático super complexo, para medir e testar a ocorrência futura das transições de saúde
pode ser usado, por exemplo, é bastante usado na matemática aplicada à astronomia, na computação, mas na saúde ele pode mostrar como essa população vai evoluir nos próximos anos, e usando quase 8.000 pacientes que a gente tem no registro João Vasque, a gente conseguiu criar um modelo de Markov muito interessante sobre a progressão da doença durante a vida de um indivíduo. Imagine que a gente junta isso, os custos de longo prazo, com todos os custos de admissão hospitalar, readmissão hospitalar, medicações, uso do sistema de saúde, recursos de cuidados formais e informais, perda de produtividade e status laboral, e soma a isso as metodologias de entender exatamente quanto cada paciente está gastando durante essa jornada de longo prazo. E aí, nós conseguimos, pela primeira vez, demonstrar em uma avaliação muito abrangente os custos diretos, aqueles que o sistema de saúde gasta, entre aspas, com o paciente, e os custos indiretos que o AVC determina na nossa realidade. Inclusive, eu vou mostrar para vocês uma comparação do custo de reembolso que é pago pelo SUS, o custo real da doença e uma comparação com o sistema privado de saúde. Olhem só que tragédia isso aqui. Quando eu falo de custo direto, e aqui esse que a gente está discutindo aqui de uma medicação, da internação, da fisioterapia, o custo direto do AVC, aqui a média de todos, é de R$ 42.000 por indivíduo. Custo direto, isso aqui sai do bolso do Estado, da operadora de saúde. Esse custo é um custo relevante, obviamente, mas ele não se compara ao custo indireto do AVC. Só um pouquinho. Eu falei que esse custo sai do bolso da operadora de saúde ou do SUS. E o custo indireto, quem paga? O próprio indivíduo, a sua família e a sociedade. Esse custo indireto, que não é computado na maioria dos estudos de custo-efetividade, que quando eu falo, vamos mudar a farfarina pelo novo anticoagulante, vai ter um incremento de tanto, eu vou ter um benefício de saúde, vale a pena porque é custo efetivo, eu estou comparando esse custo direto e esse custo indireto, que é o mais relevante para a nossa sociedade, que é o mais relevante para as pessoas que sofrem um AVC, não passam na nossa visão. Passam desapercebidos nos estudos de custo-efetividade. E aí, quando a gente olha os subtipos de AVC, o AVC isquêmico, hemorrágico e a hemorragia subaracnoide, a gente vê que se repete sempre essa mesma situação, essa mesma tragédia de que o sistema de saúde acha que gasta muito e entrega muito pouco, e o indivíduo gasta muito em termos de qualidade de vida e, principalmente, perda da capacidade produtiva. Olhem só. O custo médio de um AVC no Brasil, ou na população de Joinville, é de R$ 134.000. Cada indivíduo que sofre um AVC, o custo médio é de R$ 134.000. Custos diretos, aquele do sistema de saúde, 31% do total. Primeira internação hospitalar. Então, a gente está discutindo aqui se vai ter 2 ou 3 tomografias na internação, se eu posso pedir ressonância ou não lá no São José, se tem trombolítico ou não tem trombolítico, 10% do custo da doença. O resto desse custo, quem vai pagar é o indivíduo, sobretudo, na perda da produtividade. E você sabe bem o que implica a perda da produtividade no Brasil. O paciente, a pessoa que sofreu um AVC, que vai perder a produtividade, não vai voltar a trabalhar, muitas vezes mesmo, a nossa comunidade era a única fonte de renda daquela família. Ou então, um indivíduo que tem um AVC, que não trabalha, o cônjuge tem que parar de trabalhar para cuidar daquele indivíduo, porque a gente não tem um sistema de home care assim tão bom para cuidar de um paciente com uma incapacidade muito grave. E aí o custo de perda de produtividade é significativo e, cada vez mais, a gente tem que pensar nele, porque ele impacta não só a saúde, mas o sistema previdenciário e toda a nossa sociedade, inclusive, como a gente vê em alguns casos aqui em Joinville, e o pessoal do João Vasque está acostumado a seguir os pacientes no follow-up, não é incomum de uma criança sair da escola para cuidar do pai ou da mãe, porque o outro cônjuge tem que trabalhar, tem que manter a casa como única fonte de renda. Então, imagine a destruição não só econômica, pessoal, familiar, mas também social da doença. E o custo oculto do AVC, né? Aquele custo que é imensurável, é intangível. Quanto o AVC impacta na experiência daquela pessoa, na vida daquela família? Esse custo transborda o que a gente entende por economia e saúde. Esse custo está relacionado à ansiedade, à dor, isolamento social, preconceito.
Os pacientes que têm AVC passam por isso muitas vezes, e esse custo oculto acontece todos os dias, e quem tem um familiar ou conhece alguém que tem um AVC sabe do que eu estou falando. Isso aqui é extremamente impactante para a família e para o indivíduo. Quando a gente tenta medir isso, né, do custo oculto, a gente vê que a melhor medida que nós podemos fazer é a perda de quali. Então, os anos de vida ajustados por qualidade, eu diminuo muito a minha qualidade de vida. Então, em um AVC isquêmico, em média, o indivíduo perde 7,5 anos de qualidade de vida e, em média, perde 9 anos de vida. Ele vai viver 9 anos a menos e perde 7 anos e meio de qualidade de vida. Já pensaram isso? Na média, o indivíduo que tem um AVC isquêmico perde 9 anos de vida, são 9 anos a menos, e, além disso, mais 7,5 anos com a qualidade que não é a ideal, que não é a prévia. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que o desfecho que realmente vai interessar para aquela pessoa que tem um AVC está longe de nossos olhos como profissionais da saúde. Muitas vezes eu estou preocupado se eu estou na meta da hipertensão, se o paciente chegou na reabilitação, se a reabilitação foi intensiva ou não foi, mas eu não estou enxergando aquilo que realmente faz diferença para ele, para aquela comunidade, para aquela família. E aqui, talvez, nosso problema crônico, né? A gente está falando de dinheiro, está falando que o paciente, as pessoas, a sociedade, nós, a comunidade, paga a maior conta do AVC, nós pagamos isso, e o financiamento do sistema público é extremamente ineficiente ou muito pouco para financiar o que a gente precisaria. Olhem só quando eu comparo o financiamento do SUS baseado na tabela de reembolso DataSUS, que o SUS paga uma admissão por AVC, por exemplo, a internação por um AVC, quanto o paciente custou. Então, o SUS pagou lá para o São José R$ 2.200. O paciente, em média, custou R$ 14 mil, quase R$ 15 mil. No sistema privado, ele custaria R$ 27 mil. Imagine que esse gap de financiamento, porque isso aqui é o que ele custou efetivamente. Ele está lá no São José, a Juliana foi lá e computou o custo dele e viu que ele custou R$ 14 mil. E o SUS paga para o município R$ 2 mil. Quem é que cumpre, quem é que vai atrás desse gap? O município, o Estado, instituições de Santa Casa de Misericórdia. Por quê? Porque isso aqui é o subfinanciamento do sistema público de saúde brasileiro. E o pior, eu vou mostrar para vocês, é que isso nos leva a uma concepção errada da custo-efetividade. Porque quando a Conitec avalia o varfarina versus os novos anticoagulantes, há 5 anos atrás, 7 anos atrás, me corrija se estiver errado, ele considera que o custo AVC é isso aqui. E ele considera que o custo da varfarina é o que está na tabela do DataSUS. E que o preço que o SUS gasta por reabilitação é aquilo que está lá na tabela. Só que ele não considera esse custo oculto aqui que alguém vai ter que pagar. Em Joinville, a Prefeitura Municipal de Joinville paga isso e o rombo na conta de saúde é cada vez maior. Então, um convite para reflexão. O custo indireto do AVC é muito elevado. As pessoas que sofrem AVC pagam a maior parte da conta. Os pacientes familiares carregam o maior peso econômico. Nós temos hoje a mensuração exata do quanto custa efetivamente, em termos monetários, a doença cerebrovascular, e nós aprendemos que ela traz um impacto muito maior do que analisar os dados do DataSUS, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando falar, mas lá eu olhei o valor da medicação versus o valor o número estimado de utilização, eu vou gastar tanto. Na verdade, quem trabalha em administração hospitalar ou em saúde sabe que essa conta sempre dá errada, porque é tudo muito subjugado, o preço nas tabelas de reembolso do SUS, sobretudo. E estamos vivendo um brutal subfinanciamento do governo federal no SUS, sobretudo no manejo do AVC, e isso limita a manutenção e a evolução de qualquer política de saúde. É o que a gente estava brigando aqui hoje. Libera o novo anticoagulante, não vai ter dinheiro para fisioterapia. Tem mais fisioterapia, mais intensiva, não vai ter dinheiro para anticoagulante. Por quê? Porque há um subfinanciamento brutal e não há dinheiro para tudo isso. Mas lembrem-se que toda vez que a gente fala de dinheiro, a gente está falando do dinheiro do sistema de saúde e não está pensando no impacto que isso pode trazer na vida daquele indivíduo. Os serviços de saúde, ou sistemas de saúde mais evoluídos que têm uma
conduta melhor em prevenção e que reabilitam muito mais os pacientes, acabam economizando mais dinheiro do próprio sistema de saúde. Por quê? Quanto mais eu reabilito o paciente, imagina que a reabilitação, e não estou falando de fisioterapia, estou falando de reabilitação geral, ampla, pós-AVC, ela é talvez a maior oportunidade que a gente tem de ganho de qualidade de vida e ganho de funcionalidade após o AVC. É mais impactante ter uma reabilitação super bem estruturada. Olha o que eu vou falar, eu trabalho no hospital, hein? É mais importante ter uma reabilitação super estruturada do que talvez tratar a fase aguda com trombolítico e trombectomia. Porque quando eu faço trombólise e trombectomia, eu atinjo 10% da população que sofreu um AVC. E a reabilitação vai ser para 100% dos pacientes. Então, como investimento, alocação de recurso e impacto populacional, talvez a reabilitação fizesse muito mais sentido do que o tratamento de fase aguda. Então, a gente tem que rediscutir isso aqui e pensar de maneira mais abrangente quando a gente fala de custo. Muito obrigado.